quando você entrega a Jesus, você começa a entender o papel da mulher e o papel do homem dentro de casa e do papel do filho, entendeu? Sim. Então você consegue entender. Às vezes, como eu falei no começo, a sociedade quer fazer uma mulher forte, uma mulher que tem a independência, que não precisa do homem para nada, entendeu? Então você bate muito de frente com isso e você começa a perceber que as pessoas que estão nesse papel, certo, de dizer, não, eu sou a mulher da casa, eu sou a mulher, eu sou o homem e meu marido está ali. São pessoas que não têm um casamento feliz. São pessoas que têm famílias destruídas, entendeu? E eu cheguei quase nisso aí. Eu cheguei quase, faltou pouco para eu chegar nisso aí. E foi quando eu virei para Deus, eu olhei para cima e disse, meu Deus, cadê você? Onde você está, né? Porque eu vejo você falando com tanta gente, Deus mandou dizer isso, Deus disse aquilo, né? Deus, e eu não consigo te escutar, entendeu? Eu não consigo sentir você, eu não consigo te escutar. Eu queria realmente entender. E ele disse, você vai agora entender, entendeu? E você vai agora ver que eu sou o centro da sua vida, da sua família, da sua casa. Você precisa deixar eu entrar. Porque Olha. Deus deixa, ele quer entrar, entendeu? Só que você, como é que ele entra se você deixa a porta fechada? Como é que ele entra na sua vida se você deixa a porta fechada? Então, não adianta você dizer assim, ai, meu Deus. Eu sempre falo assim, ó, não adianta você dizer, ai, meu Deus, queria tanto isso para mim, eu queria tanto. Não. Jesus, eu já tenho posse disso, entendeu? Eu tenho posse do Senhor dentro da minha casa, mudando tudo, mudando a felicidade da minha família, entendeu? Mudando as amizades do meu filho, entendeu? Tira tudo, eu pedia, tira a amizade que não é boa, tira tudo que não vier do Senhor. Eu sempre pedi isso. Nas minhas orações eu pedia isso, entendeu? Tire tudo, faça limpa. E quando ele faz essa limpa, às vezes você diz, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Né? Você não pediu em oração? Você pediu em oração. Então, é um processo que tem na sua vida que você precisa deixar passar. Que todo mundo diz assim, eu não tenho problema. Tem, todo mundo tem problema. Não tem isso que não tem problema. Que vida é essa que a gente não tem problema, Pois minha é, gente? Né? Todo Foi mundo tem os arrebatado, seus né? problemas. Todo mundo tem os seus problemas e a gente precisa passar por esse processo. Para quê? Para ser mais forte, né? Para você aprender alguma coisa. Deus está te ensinando com a dor, com alguma coisa. Então, eu fiquei muito assim, muito fragilizada em relação a isso. E eu fui nos pés dele e pedi. Porque eu era católica. E a católica, não é falando da igreja nem nada, mas a católica, eu aprendi a conversar com Deus no silêncio. Né? A igreja católica não tem o fogo que tem na evangélica, não tem, entendeu? É aquela igreja mais quieta, mais assim, aquela coisa toda. E eu fui para a igreja evangélica e me identifiquei bastante, porque eu sou muito, sabe, comunicativa. E, sabe, quando eu cheguei na igreja e que eu vi o louvor da igreja, as pessoas dançando, e eu criticava isso, que eu disse, misericórdia. Mas só quem sabe é quem passa por esse processo. É isso. Entendeu? Que você vai estar ali naquele louvor e que você começa a dançar, que você levanta os braços, não sei o quê. Isso é o Espírito Santo dentro de você que você não consegue controlar. Você não consegue, entendeu? Então, você pula, você dança, você faz tudo. Então, eu quando comecei eu falava, né, da igreja, né? Eu era uma pessoa que era muito assim, de dizer mesmo, que achava errado, tudo. E nesse processo da dor, né, que eu conheci Jesus e eu fui convidada para ir para um grupo de crescimento, que é um GC, né? E eu cheguei nesse grupo de crescimento, até então, meu marido dizia assim, o marido era super, né? Não sei o quê. Mas um casal amigo nosso convidou e ele aceitou ir, que eu até disse, meu Deus, que bom que o senhor usou para ele poder ir. E estamos há 2 anos lá e toda sexta-feira, pode fazer chuva ou sol, nós estamos lá. Porque eu sempre digo assim, procure um GC, procure um grupo de crescimento, que você possa ler a Bíblia, que você possa estar em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito. Não, são pessoas que estão ali com você naquela caminhada, né? Que Deus vai botando. Sim. Isso até é maravilhoso, porque Deus coloca isso, pessoas que têm o mesmo propósito e quer caminhar do mesmo jeito que você, sabe? Então, eu comecei a ir
E a gente foi numa sexta-feira e no domingo nós aceitamos Jesus na igreja. E eu disse, quando eu cheguei lá nesse grupo de crescimento, eu cheguei e disse, meu Deus do céu, olha, eu fazia para o meu marido, olha, Eduardo, onde a gente está? Que era a igreja que eu criticava, né? A igreja que eu criticava. E depois de um tempo você vai vendo que Deus coloca você nos lugares para você dizer assim, ó, não é aquilo que tu está falando, não é aquilo, né? Não é uma placa de igreja, né? Eu quero que você esteja na minha presença. Então, eu posso estar numa igreja e posso não estar em igreja, mas a minha presença é que você precisa estar. E você vai começando a ver as respostas que Deus lhe dá, né? E eu fui muito assim, eu fui muito desobediente. Eu fui uma pessoa muito desobediente, porque ele me mostrou diversas maneiras e eu não enxergava. Entendeu? Entendi. Não enxergava de maneira nenhuma. E teve um dia que eu fui para um culto fé, que eu fui da igreja que eu frequento, que é a Lagoinha. E quando eu cheguei lá, uma amiga minha me chamou para ir e disse, olha, hoje vai ter um profeta. Eu disse, misericórdia, profeta? Como é isso, mulher? Ela disse, não, é assim, olha, ele faz o culto. E, às vezes, ele desce lá do púlpito para falar com algumas pessoas que Deus toca, né? Deus toca, não sei o quê. Eu disse, aí eu, misericórdia, que esse homem não me veja. Que esse homem não me veja. Aí eu sentei na minha igreja, fiquei lá quietinha, na minha. Eu estava no meio da igreja, a igreja super escura, né? Ele desceu e começou a caminhar, e começou a falar com um, com o outro. E chegou para mim e me chamou. Só que, quando ele me chamou, eu já tinha tido algumas pessoas que tinham dito para mim, ô Giza, por que tu não fala de Deus no teu Instagram? Eu disse, mulher, como é que eu vou falar de Deus? Se eu estou fofocando da vida do vizinho, se eu estou falando do pastor, se eu estou falando disso, daquilo, aquilo outro, como é que eu vou falar de Deus? E as pessoas crentes, né, chegavam e diziam para mim isso. Essa mulher é doida. Essa arrebiata, eu dizia logo. Quando começa com essa arrebiata. E foi quando ele me chamou, o profeta me chamou, e disse assim, eu já mandei dizer, eu já falei, o Senhor mandou lhe dizer que você tem que falar de mim no seu trabalho. Pronto, minha filha. E eu dizia, misericórdia, isso é comigo. Tem que falar de mim no seu trabalho. E meu trabalho é o Instagram, eu trabalho com o Instagram hoje. Aí eu disse, pronto, então eu vou obedecer e vou falar dele. O que é que eu vou fazer, né? Eu tinha ganho do marido de Carlinhos, Lucas, um devocional, que é o Café com Deus Pai. Ele tinha me dado e disse, Giz, olha, eu leia também, que ele é muito evangélico, né? Ele é muito de Deus. E ele disse assim para mim, leia também, aquela coisa, né? Quando o profeta falou isso, eu disse, sabe da coisa, eu vou ler. Aí eu disse, minha gente, eu contei isso no Instagram, né? As pessoas, Giza, que coisa, né? Isso aí é uma palavra que Deus realmente falou com você, porque eu não vivia dizendo que Deus não falava comigo, né? Deus não falava. Todo mundo escuta. Por que ela escuta e eu não escuto? Eu dizia, por que escuta e eu não escuto, né? E aí eu disse, sabe da coisa, eu vou ler esse aqui. Aí peguei o devocional no dia e li. Minha filha, pronto. Só que eu li do meu jeito, sabe? Não tem aquele negócio, Senhor, não. O que eu entendi daquilo ali, daquele devocional, né? Às vezes o devocional chega a dizer assim, olha, você tem que passar por batalhas, né? Essas batalhas que você passa na sua vida, você tem que levantar a cabeça, aquela coisa toda, né? Para Deus lhe ajudar, né? Tem o caminho da direita e o caminho da esquerda, né? Por Deus é o caminho da esquerda. Aí você escolhe por direita, então você tem que ir. Aí eu começava a dizer... Eu comecei a fazer o devocional do meu jeito, dizendo, gente, se você não botar Deus como centro da sua vida, você não vai ter nada. As consequências são suas. Se você quer andar com ele, você vai andar no propósito, você vai andar na prosperidade, entendeu? Entregar a sua vida, você tem que ter fé. A fé, você tem que ter fé, minha gente. Não tem como dizer, ai, meu Deus, se eu não conseguir. Não, você já conseguiu. Você agora só agradece. Eu sempre falo assim, quando você quer pedir uma coisa a Deus, você pede uma vez só, porque ele não aguenta escutar você pedindo 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu sempre digo. Ele morre de rir comigo. Pede uma vez e as outras vezes você agradece já, porque ele já lhe deu. Amém. Entendeu? Ele já lhe deu.
Então, eu tinha muito disso, sabe? De falar. E eu falo muito do meu jeito. E as pessoas se identificaram bastante. E hoje eu não consigo mais deixar de fazer. Então, todos os dias eu tô. Não tem o devocional, porque tem gente que bota de manhã cedo. Não, é quando toca no meu coração, entendeu? Às vezes tá 8 horas da noite, gente, o devocional, vamos fazer, que a palavra é para você, entendeu? Então, eu vejo pessoas que eu nem conheço, né? Tem pessoas, você vê, o Instagram, ele dá um engajamento a você que quando eu boto uma coisa, um devocional, que eu digo, ó, vamos escutar a palavra. Isso pode ser uma oração para você, sua resposta de oração. E você vê milhares de pessoas assim chegando para você no seu direct dizendo: isso foi para mim, essa palavra foi para mim. Obrigada, entendeu? Você vê as pessoas agradecendo, pessoas que passam por 1000 problemas, pessoas que têm um problema de doença, sabe, problema do relacionamento. E eu sempre mostrando e sempre levando a palavra de Deus. Então, assim, não sei, como eu sempre digo, eu sou crente nova. O povo diz assim, você tem que começar a fazer jejum, mulher, sou crente nova. Não quero meu jejum no meu café agora, não. Então, tem essas coisinhas, sabe? Que eu digo, sou crente nova, ainda tem, mas a pessoa tem que realmente buscar a palavra de Deus sempre. E lindo é você falar isso do meu jeito, porque o É, Senhor ele tem uma particularidade com tem. cada filho.